início, eles eram apenas 24, mas ao longo do tempo se multiplicaram. Hoje, são 440 juizados espalhados por todo o país. As regras são as mesmas, mas a rotina do trabalho foi adaptada para atender às carências e às demandas de cada região. 204 juízes têm a missão de garantir uma resposta rápida a quem procura o serviço no Distrito Federal e nesses 13 estados. Ao todo, são 101 unidades dos juizados especiais federais. Como em outras regiões, a demanda não para de crescer. Em algumas cidades, 2011 promete ser um ano de recorde de público. Em Goiânia, por exemplo, o número de processos julgados no primeiro semestre já atingiu quase o total de casos solucionados em todo o ano passado. Muitas sentenças para dar, muitas audiências para marcar. Nos juizados que funcionam em Brasília, a grande procura também é regra. Só em 2010, quase 26 mil pessoas foram atendidas. Bem longe da capital, no extremo norte do país, a nossa equipe conheceu Maria José. Ela sempre trabalhou como vendedora ambulante, mas conta que foi obrigada a parar por causa de um problema no pé. Além disso, a mulher tem uma doença grave que causa desmaios frequentes. Em uma audiência do juizado, ela soube que passaria a receber um salário mínimo todos os meses. Dinheiro que ajudou a reforçar o orçamento da família. Graças a Deus, eu já trabalhei tanto, minha filha, agora minha doença está na vista, minha filha, ô benção, minha gente. Quem mostra como esse trabalho da justiça tem sido desenvolvido no Rio de Janeiro e no Espírito Santo é Denise Moraes. Menos de um ano para resolver um problema na justiça. O que era quase impossível há uma década, hoje é realidade no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde, em média, as ações levam 335 dias para serem concluídas. Agilidade reconhecida por quem já usou o serviço. Foi muito rápido, foi no dia 21 do mês passado e já saiu a sentença no dia 8 desse mês. Uma pesquisa feita no município fluminense de São Gonçalo confirmou a satisfação de quem recorre aos juizados. 86% dos entrevistados disseram que a tramitação foi rápida ou aconteceu dentro do prazo esperado. 36% deles deram uma resposta ainda mais positiva. Afirmaram que o tempo entre o início e a decisão do processo foi menor do que o esperado. Já está prestando um serviço relevantíssimo à população, mas mais do que isso, eu acho que a tendência é, a gente observa isso até em termos lineares, de crescimento da demanda, o que logicamente vai demandar também uma estrutura melhor, mais aparelhada do que hoje nós temos em relação aos juizados. Aqui no Rio de Janeiro, uma iniciativa adotada desde o ano passado tem deixado o serviço ainda mais ágil. É a realização de juizados especiais itinerantes em regiões pobres da cidade. A primeira comunidade atendida foi o Morro da Providência. Foi quando Johnny finalmente conseguiu o amparo assistencial. O adolescente tem uma anomalia no gene que produz colágeno, a proteína que cola a pele ao corpo. A doença é incurável e o tratamento muito caro. Eu espero que se abra um precedente para que haja um pouquinho de sensibilidade nesse sentido, né? Pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, né? Que olhem com mais carinho para todos que precisam, né? Que todos que estão fazendo um pedido lá tenham pelo menos a oportunidade de provar se realmente, né, merecem aquilo ali. Na maior cidade do país, a Justiça Federal também inovou para garantir o atendimento à população que busca os juizados. É o que mostra a repórter Érica Rezende, direto de São Paulo. Na maior cidade do país, os números impressionam. Só no último ano, em São Paulo, mais de 100 mil pessoas procuraram o serviço. Neste mesmo período, 90 mil processos foram solucionados. Aqui é tudo eletrônico, não existe papel. Os documentos são digitalizados, uma forma mais simples e fácil de consultar e acompanhar os processos. Com isso, propiciou que matérias repetitivas tivessem um julgamento mais célere, né, e em grande quantidade. Realmente foi bem rápido, acho que em 3 meses eu consegui resolver o meu problema. Como em outras regiões, o INSS é de longe o maior responsável pela demanda.
Dos 140 mil processos que estão em andamento na capital, 90 mil são relacionados à Previdência Social. Aqui em São Paulo, os mutirões de conciliação têm sido uma prática cada vez mais comum nos juizados. A intenção é encontrar soluções amigáveis para impasses como os que envolvem o INSS. A novidade agora é que, quando há acordo, o benefício é liberado na mesma hora. Nós estamos falando de benefícios que substituem o salário. Então, são processos que precisam ter uma tramitação rápida e que estejam perto dos cidadãos. Mas, mesmo com essas inovações, é muito difícil vencer o volume de processos que não para de crescer. Para dar conta da demanda, 13 varas funcionam neste prédio da capital e há ainda 20 juizados espalhados pelo interior do estado. A expectativa é que esse número aumente ainda mais. Até o fim do ano, São Paulo deve ganhar 6 novos juizados. No sul do país, o número de varas também é expressivo. Quem mostra como funciona o serviço na região, que foi a primeira a criar estrutura própria para os juizados, é Nara Sarmento. Aqui na região sul, onde foram instaladas as primeiras varas do Juizado Especial Federal, hoje tramitam mais de 1.400.000 processos. São 119 unidades em 68 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um dos diferenciais na 4ª região é a forma encontrada em Santa Catarina para decidir os processos que pedem o fornecimento de remédios pelo Sistema Único de Saúde. O acordo é construído por todos os envolvidos, juízes, médicos e representantes da União. Para agilizar o trabalho, aqui em Porto Alegre foi criado o projeto Conciliadores Voluntários. Servidores e estudantes de direito são treinados e auxiliam o juiz nas audiências de conciliação. Cada voluntário atua em uma mesa e o juiz homologa os acordos. A preparação do processo na Justiça Federal, quando vai se fazer acordo na Justiça Federal, ela é responsável por 80% do sucesso numa audiência de conciliação. Porque é ali que o conciliador vai identificar se realmente aquele processo tem condição de ter uma proposta de acordo na audiência. Outro destaque no sul do país é o sistema de conciliação pré-processual. Se a conciliação for possível, a ação nem chega a tramitar. Daqui do sul, a gente segue para o Nordeste. É onde funciona a 5ª região da Justiça Federal. A 5ª região conta hoje com 68 varas de Juizado Especial Federal. As que concentram o maior número de processos estão em Pernambuco e no Ceará. Em cada um dos estados funcionam também 2 turmas recursais. É nessas turmas que são julgados os recursos apresentados contra as decisões dos jefes. Como em outros estados, por aqui os processos já nascem eletrônicos. Há um bom tempo a tecnologia foi incorporada à rotina desse modelo de justiça. Avanço que deixou o serviço mais moderno e também mais próximo do que já é quase regra fora dos tribunais. A vida digital, vamos chamar assim, ela já começa a ser predominante em vários espaços da nossa sociedade. Algumas situações você já não consegue pensar sem um aporte digital. Aporte que significa velocidade e que garantiu aos juizados da 5ª região uma posição de destaque em todo o país. Há ganhos econômicos em tema de papel e etc. E os registros que ficam bem mais seguros, porque estão custodiados eletronicamente. E evita contratempos, por exemplo, o avião não chegou em tempo hábil, atrasou, não tinha voo. Por videoconferência fica tudo bem mais fácil, né? E sem contar que fica tudo rigorosamente documentado. Tecnologia transformada em eficiência. O caso de Pedro é um exemplo dessa realidade digital. Entre a abertura da ação que pedia a revisão da aposentadoria e a resposta do juiz, foram apenas 2 meses. Esse é o primeiro, eu acho que está batendo recorde. Porque se for... Não, é recorde mesmo. O processo de Pedro tramitou no Juizado Especial Federal em Pernambuco, estado que, em 2007, foi o primeiro colocado no ranking de processos julgados. Foram analisadas 97% das ações, enquanto que a média nacional era de pouco mais de 80%. Nós desenvolvemos uma capacidade de comunicação interna muito grande. Então, nós fazemos um acompanhamento bastante rigoroso dos processos que são ajuizados.